Olá, meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui na USP de São Carlos. Esse é mais um vídeo da série Matemática na Prática. Dessa vez eu vou fazer um vídeo bastante objetivo atendendo a pedidos. Quero falar hoje do método de Newton-Raphson para a solução numérica de equações não lineares. Antes de começar, um alerta nerd. Eu não resisto mesmo, a chamar alguns personagens para me ajudar a desenvolver esse assunto. Dessa vez são três personagens: o próprio Newton, Capitão Kirk da Star Trek e um personagem que eu estou chamando de Professor Ferrador. Você já passou por aquela situação que o professor vai aplicar a prova e, após distribuir as folhas de questões e de dizer o indefectível boa prova, olha para a classe e dá aquele sorriso enigmático, sorriso maroto, do tipo Mona Lisa? Imagine então que ele esteja pedindo para a gente resolver a seguinte equação: seno de cosseno de E elevado a x é igual a zero. E ainda dê apenas 5 minutos para a gente resolver, obviamente seguido de mais um daquele sorrisinho enigmático. Imagina ainda que o Capitão Kirk faça parte dessa turma da Academia da Frota Estelar. Como a gente sabe, o Kirk foi o único cadete capaz de passar no Kobayashi Maru, um teste criado pelo Spock para avaliar a reação de um cadete, de um capitão, num cenário impossível de ser vencido. Mas o Kirk conseguiu vencer, porque ele tinha o seguinte pensamento: quando o problema for impossível, trapaceie. Por isso, o Kirk recebe o primeiro óculos de Turn Down for What do vídeo de hoje. Eu quero explicar o significado desse trapaceie no pensamento do Kirk, e aqui no contexto desse vídeo. Mas antes, vamos ver se é possível resolver essa equação em menos de 5 minutos. E mais especificamente, eu vou usar o Excel para resolver numericamente a equação, que caiu na prova do professor Ferrador. Eu vou desligar a câmera aqui para vocês verem melhor a implementação da solução. Vamos lá. Tem um cronômetro aqui para marcar o tempo. Vou colar a fórmula que a gente quer resolver só para facilitar a referência. Vou colocar alguns rótulos também para facilitar: o valor de x, o valor da função é f de x, o valor da derivada da função e o próximo valor de x, e um erro entre eles. Começar com x igual a zero. Agora sim, vamos programar aquela função igual seno, abre, cosseno, abre parênteses, exponencial, e o valor de x está na célula A2. Vamos fechar os parênteses. Vou usar as cores aqui para não perder nenhum. Fechou da exponencial, fechou do cosseno, fechou do seno, enter, e está lá o valor. Agora o cálculo da derivada eu vou fazer de um jeito especial que depois eu explico. Vou copiar a função, e aqui vou digitar um gabarito. É igual, abre, abre, fecha, menos, abre, fecha, fecha sobre um epsilon, 0,001. No segundo par de parênteses eu vou colocar a fórmula original, vou ver. E no primeiro par, o valor da fórmula, a fórmula a ser resolvida, né? E eu vou dar um incremento ali na variável x. Então, vou somar o 0,001. Enter. E está lá o valor da derivada. Isso vai ser explicado depois. O novo valor agora é o antigo menos o valor da função dividido pela derivada. Enter. Está lá o novo valor e o erro é a diferença. Então, o x novo menos o x antigo. O x antigo vai receber o valor x novo, e agora é só copiar as fórmulas, e aí iterar por 10 ou 15 vezes. Vou copiar aqui para baixo as fórmulas, e vamos ver o que acontece com o erro. Vamos lá, convergiu para zero rapidamente, nosso tempo ainda está sobrando, né? Dá tempo até de fazer um gráfico aqui para mostrar a convergência. Então selecionei, vou inserir um gráfico de linha mesmo, tá? E dá para ver e ela converge rapidamente, né? Algumas poucas iterações, converge rapidamente, e essa é exatamente uma das grandes características positivas aqui do método de Newton-Raphson. E o nosso tempo, né? O professor Ferrador queria 5 minutos, a gente resolveu em 2,06 e sobrou tempo até para fazer esse gráfico aqui. Explicando então a ideia, né? O que seria esse trapacear, a ideia foi a de buscar uma solução, como a gente diz, fora da caixa, que no caso seria resolver analiticamente, ou seja, pensar dentro da caixa seria tentar achar uma solução analítica, por exemplo, desenvolvendo em série aquela função complicada.
No caso, usamos uma técnica numérica conhecida como método de Newton-Raphson. Existem vários outros métodos numéricos, como o Levenbeck-Marquardt, o método da máxima inclinação, o método da bissecção, etc. Mas o Newton-Raphson, além de desempenhar super bem, é um dos que eu mais uso aqui nas minhas aulas de engenharia, ele é muito simples de ser implementado, como vocês acabaram de ver. Vamos então ver como é que funciona esse método, como é que ele foi concebido. E como o nome já diz, o método foi desenvolvido por Newton e pelo pouco conhecido até hoje matemático inglês Joseph Raphson. É importante salientar que nessa época os físicos e matemáticos não resolviam problemas por meio de equações algébricas. E isso é um pouco estranho para nós hoje, porque praticamente tudo que a gente faz envolve equação algébrica. Naqueles tempos, a ferramenta de solução era o desenho geométrico. E esse é um assunto que vem desaparecendo dos nossos currículos. Só para dar um exemplo, quando eu fiz minha graduação, no tempo do farmácia com PH, engenharia mecânica aeronáutica, nós tínhamos matérias como desenho geométrico 1 e 2, além de uma disciplina muito interessante chamada nomografia, em que a gente aprendia a construir calculadores gráficos, os chamados nomogramas, como esses mostrados aqui, que obviamente eu não vou entrar no detalhe. Mas Newton recebe o segundo óculos de Turn Down for What, obviamente, do vídeo de hoje. Eu menciono essas técnicas gráficas porque é muito mais fácil explicar o método de Newton-Raphson da forma como ele foi concebido, isso é, uma série de construções gráficas que levam à solução. Acompanhe comigo. Achar a raiz da equação significa encontrar o ponto onde o gráfico cruza o eixo x, conforme mostrado aqui. O procedimento é o seguinte. Passo 1, chute inicial x0 para aproximação da raiz. Passo 2, cálculo do valor da função em x0, representado aqui como f0, ou seja, f0 é igual a f de x0. Passo 3, determinação da reta tangente à função, passando pelo ponto x0, f0. Passo 4, a raiz da reta tangente constitui o próximo valor aproximado da raiz procurada, que aqui a gente está chamando de x1. A partir desse ponto é só repetir essas operações, ou seja, x1, f1, reta tangente, raiz dessa reta tangente, eu obtenho x2, f2 e assim sucessivamente até a convergência para a solução. A mecânica do método é exatamente essa. E tudo que a gente precisa fazer agora é transformar essas construções gráficas em equações algébricas para poder implementar por meio de uma linguagem de programação, por exemplo. Vamos lá, então. Primeiramente, é preciso determinar a equação da reta tangente, cuja forma genérica se escreve como y igual a vezes x mais b. A determinação das constantes a e b pode ser feita a partir das duas condições a serem satisfeitas pela reta tangente. Primeiro, ela deve ter a mesma inclinação no ponto x0, f0, o que nos leva a concluir que o parâmetro a é igual a f0'. E segunda condição, a reta tangente deve passar pelo ponto x0, f0, o que, após substituir o resultado anterior, nos leva a calcular que b igual a f0 menos f0' vezes x0. Depois vocês me corrijam se eu estiver errado. O segundo passo consiste em determinar a raiz da reta tangente, ou seja, o ponto onde ela cruza o eixo x. Para isso, basta impor que a equação genérica y igual a ax mais b seja igual a zero. E daí, o valor de x, para o qual isso é verdade, é então x igual a menos b sobre a. Consequentemente, o próximo valor de x é então x1 igual a x0 menos f0 dividido por f0'. E por fim, esse procedimento vai ser iterado, de forma que a fórmula de recorrência pode ser escrita como xk mais 1, ou seja, no próximo passo, no passo k mais 1, é igual ao xk do passo anterior, do passo k, menos fk dividido por fk'. Ou seja, usaremos x0 para calcular f0 e f0', e em seguida calculamos o próximo valor x1 com a fórmula de recorrência. E assim por diante, como se fosse uma espécie de crochê matemático. x1 permite calcular x2,
x2 permite calcular x3, etc, etc, até que no fim xn forneça o valor de xn mais 1. Agora vamos testar esse procedimento numa equação mais complicada. F de x igual a seno e cosseno de x dividido por exponencial de menos seno de x ao quadrado mais seno de x. O gráfico dessa função está mostrado aqui e o interessante é que já podemos identificar dois problemas em potencial. O primeiro deles é que a função é periódica e, consequentemente, existem infinitas raízes para as quais f de x igual a zero. A convergência do método de Newton, para cada uma delas, dependerá fortemente do chute inicial. Por exemplo, se desejarmos calcular a raiz próxima de x igual a 2, com um chute inicial de 2,3, a série recursiva convergirá para o valor de x igual a 1,9769, que é o valor procurado, como veremos logo mais. Eu vou simular isso daqui na planilha Excel daqui a pouco. Já o chute inicial x0 igual a zero nos leva à raiz x igual a menos 1,16469, conforme indicado pela linha pontilhada cor-de-rosa. Por outro lado, se o chute inicial for x0 igual a 0,5, o procedimento iterativo nos leva à raiz x igual a 61,66716. E o segundo problema potencial pode ser intuído a partir desse último resultado. Chutes iniciais em regiões onde a inclinação de f de x é próxima da horizontal, ou seja, em que a derivada da função se aproxima de zero, esses chutes farão com que o próximo valor se distancie bastante da raiz procurada. Por exemplo, tentem aí depois vocês, para o chute inicial x0 igual a 0,49, encontramos a raiz x igual a 542,2107, conforme mostrado pela linha pontilhada azul. Obviamente, isso acontece pelo fato da derivada da função aparecer no denominador do termo de correção da fórmula de recorrência, o que pode, em algumas situações, dificultar a convergência do método. Um outro problema ligado à derivada da função, cuja raiz queremos encontrar, é justamente o cálculo dessa derivada. No exemplo, apesar do encaraminholamento, como a gente diz aqui em São Carlos, encaraminholamento da função, podemos encontrar a derivada aplicando as várias regras que aprendemos em cálculo 1. Derivada do quociente, derivada do produto, derivada da função composta. E um momento confissão agora. Eu não sei porquê, eu achava super engraçado ouvir o professor Ferrador falar: calcule a derivada de f bola g. Bola g é a função composta, é f de g de x, né? Mas depois eu acabei me acostumando. E a verdade é que a lei de Murphy sempre se aplicou comigo, sempre se aplicava, principalmente em situação de prova com o tempo correndo. Se eu podia errar o cálculo, era absolutamente certo que eu iria errar. Nesse exemplo, eu levei uns 30 minutos, de novo uma confissão, né, para chegar no resultado dessa derivada, que por sua vez nos leva à fórmula de recursividade que mais parece essa jamanta aqui. E um outro problema que pode aparecer quando tentamos programar essa fórmula jamanta é que é fácil cometer um erro. Então, segundo a lei de Murphy, muito provavelmente a gente pode errar, e no meu caso é certeza, vocês sabem. Mas lembrando do Kobayashi Maru, quando a derivada for impossivelmente encaraminholada, trapaceio, claro, no sentido de buscar uma solução numérica para o cálculo da derivada. A derivada de uma função é definida como sendo o limite, quando delta tende a zero, do quociente entre f de x mais delta menos f de x, ou seja, o incremento da função, e o valor, o quociente com o valor do incremento dado no argumento da função, o delta nessa fórmula aqui. O truque é bastante simples, truque entre aspas. Vamos substituir df dx por ΔF ΔX, supondo que esses quocientes sejam aproximadamente iguais, e sempre é razoável quando o delta é pequeno. Isso corresponde a aproximar a reta tangente pela reta secante, conforme mostrado na figura. E, de fato, essa variação do método de Newton-Raphson leva ao chamado método da secante, que, apesar de convergir um pouco mais lentamente, tem a vantagem de não requerer o cálculo explícito da derivada da função. Essa foi a técnica que eu usei no primeiro exemplo, aliás, sem explicar o que eu estava fazendo. Vamos então resolver essa nova equação mais complicada. Eu vou desligar de novo a câmera para facilitar a visualização.
Então, aqui no Excel, vou soltar o cronômetro, vou colar as fórmulas aqui embaixo para facilitar a referência, os meus rótulos ali, o x inicial, o valor da função f de x, f' de x, o x novo e o erro entre eles. Vou começar com x de 2, f de x vamos programar, né? Seno, abre parênteses, cosseno, abre parênteses, o x está na célula A2, fecha parênteses, dividido por exponencial, abre parênteses, menos, e vou colocar um parênteses para não confundir com o quadrado. Então, abre parênteses, seno de x, que está na célula 2, agora vamos fechar os parênteses aqui, espero não perder nenhum, eleva ao quadrado, fecha o parênteses ali antes do menos, fecha o parênteses da exponencial, mais seno de x, célula A2, fecha parênteses do seno, fecha o do primeiro seno. Enter, está lá o valor da função, e o valor da derivada eu vou fazer do jeito que eu tinha feito anteriormente. Então, copio o valor da função, Ctrl C, igual, abre, abre, fecha, menos abre, fecha, fecha sobre epsilon, 0,001. No segundo par de parênteses, o valor da função original. No primeiro par, o valor da função, e eu vou dar os incrementos na variável x, que é a célula A2. Então, mais 0,001. Vou copiar para facilitar, Ctrl C, e onde tiver A2, Ctrl V, é o valor incrementado. Novo A2 aqui, Ctrl V, Enter, e está lá o valor da derivada. Agora, o valor novo, né? É o antigo, célula 2, menos f dividido por f'. Enter, o novo valor, e o erro é a diferença entre eles. O novo menos o antigo. O valor antigo recebe o valor novo, igual a D2. Vou copiar ali as fórmulas, e agora iterar aí 10, 15, copiar essas fórmulas ali embaixo, e o erro de fato convergiu para zero muito rapidamente. E o nosso tempo, eu não sei se vocês perceberam, deu exatamente o mesmo tempo da primeira planilha que a gente fez, independente dessa fórmula aqui, dessa equação ser bem mais complicada que a primeira. E só para terminar, imagine agora que o professor ferrador peça na prova um problema de um sistema de equações não lineares. Por exemplo, como mostrado aqui, duas equações ou duas incógnitas. Ou, se ele amanhecer realmente de mau humor, 75 equações com 75 incógnitas. A verdade é que não importa, porque o xk mais 1 e o xk na fórmula de recorrência vão se transformar em vetores com 75 entradas no espaço 75D. Fk, na fórmula de recorrência, se transforma num vetor contendo as 75 funções do sistema. E no quociente do termo de correção da fórmula de recorrência, a derivada se transforma na derivada de cada uma das 75 funções em relação a cada uma das 75 incógnitas. Ou seja, o termo fk na fórmula de recorrência se transforma na inversa da matriz jacobiana, conforme a gente aprendeu, não lembro agora se em cálculo 2, 3 ou 2,7, digamos. A jacobiana é a matriz que contém a derivada de cada uma das funções em relação a cada uma das variáveis. Isso é coerente com a interpretação gráfica do método de Newton-Raphson. As retas tangentes se transformam em planos tangentes, quando a gente visualiza em 3D, ou em hiperplanos tangentes, quando a gente visualiza isso em 76 dimensões. Aliás, não tente fazer isso, porque, pelo menos para mim, deu dor de cabeça tentar imaginar 76 dimensões. Normalmente, nesse ponto do vídeo, eu introduziria um exemplo prático, ligado a qualquer uma das disciplinas que eu ministro aqui nos cursos de engenharia da USP. Mas eu havia prometido fazer um vídeo mais objetivo, mais curto, né? Então, se você quiser se aprofundar, eu recomendo qualquer um dos vídeos do playlist intitulado Tutoriais e Exercícios. Basta você procurar no meu canal por Tutoriais e Exercícios e vai cair ali no playlist. Por exemplo, esse aqui sobre a simulação de uma caldeira regenerativa associada a uma turbina é bastante interessante. Eu faço a implementação do método, um sistema de equações, uma planilha Excel, partindo de uma folha em branco. E se você tiver alguma outra dúvida mais específica, pode entrar em contato, eu posso sugerir exemplos ali, eu tenho vários exemplos, eu uso muito realmente esse método quando eu
dou essas aulas aqui nos cursos de engenharia. Ok, pessoal? Então é isso, eu agradeço as sugestões que vocês têm feito, eu estou analisando e preparando, né, várias delas aqui para fazer na forma de vídeo, e eu fico à disposição para dúvidas. Coloca ali nos comentários a sua dúvida, eu tenho conseguido até então, né, responder a todas as dúvidas, ok? Espero que vocês tenham aproveitado, a gente se vê da próxima vez. Até lá!